Olá, eu sou o Mauro Silva, eu sou diretor de Defesa Profissional e Estudos Técnicos da Unafisco Associação Nacional, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Fazer uma estimativa do tamanho desse mercado, né? Principalmente na questão do faturamento para as instituições financeiras, nesse regime de capitalização financeira, né? Então, nós vamos buscar elementos para fazer essa avaliação, certo? Nós vamos lançar a nota técnica, será provavelmente a nota técnica 12, né, não 14. Nessa ideia de buscar o tamanho desse mercado, a gente teve que adotar algumas premissas, né, para fazer a avaliação de quanto seria isso, né? Porque o que ganha uma instituição financeira com esse regime de capitalização? Eu digo aqui a certa altura, o que elas ganham, tá aqui, ó. As instituições financeiras, elas ganham uma taxa de carregamento e uma taxa de administração. Taxa de carregamento é um valor que se cobra sobre cada contribuição mensal que se faz. E uma taxa de administração é uma taxa sobre patrimônio que já existe do trabalhador. Patrimônio, não é rendimento, viu? Patrimônio. Então, anualmente cobra 2%, né? Se diz até que você inicia o ano devendo 2%, né? O seu patrimônio tem que render bem mais do que 2% para você não perder. É sobre tudo, inclusive o que você já acumulou em anos anteriores, tá certo? E quanto dá isso no decorrer do tempo? Bom, então a gente teve que fazer aí algumas premissas, adotar algumas premissas para chegar nesse valor. Fizemos então aqui uma tabela, né, dessa estimativa do faturamento médio, né, das instituições financeiras no sistema de capitalização. Todos esses valores estão em bilhões. Então a gente partiu aí do ano de 2020, ó, o ano 1 dessa capitalização. Agora, quantos trabalhadores iriam aderir a partir do primeiro ano? Não é o conjunto todo de trabalhadores. A gente adotou que 1,35 do total de trabalhadores do mercado de trabalho todo ano se aposenta e é reposto esse mesmo 1,35, né? Bom, isso é uma premissa, tem que se adotar algumas premissas para se chegar a se fazer estimativa, essa é uma premissa, né? Então adotamos 1,35. E qual a arrecadação total hoje das contribuições previdenciárias? Quase 423,06 bi. Retiramos essa informação lá da Receita Federal. Então é um dado oficial, certo? Então isso é o total de contribuições previdenciárias de 2018, 423 bi. Ora, se 1,35 nós estamos adotando que vai passar a vir para o sistema de capitalização financeira administrada pelos bancos, então anualmente entra 12 bi. E esse 12 bi anualmente vai crescendo, vira 24, 36, 48, porque vai entrando, né? No primeiro ano é 1,35, no segundo ano 2,35 e assim vai até atingir no ano 35 os mesmos 423 bi. E daí para frente segue a arrecadação anual em 423 bi, né? Vocês estão vendo aqui. Olha só, segue. Nós fizemos aqui um levantamento cobrindo 2 ciclos de 35 anos, até o ano 70. Então veja que no primeiro ano, então, se arrecada 12,26 bi, né? Evidentemente, com a parte disso já se submete a alguma correção no ano, né? Então já ficaria à disposição 12,26 bi. E qual é essa correção? É importante a gente falar nisso, então, né? Que taxa real, porque a correção, quando a gente quer trazer a valor presente, tem que ser somente a taxa real. Nós não consideramos a inflação, né? Justamente porque estamos trazendo a valor presente. E qual taxa real? Bom, a taxa real que nós adotamos foi 2,89% e tirou da onde esse valor? 2,89 é aquilo que a taxa Selic superou o INPC no ano de 2018.
Então partimos daí que é uma taxa bastante razoável, numa inflação baixa, numa taxa de juros baixa, que é o que todos nós desejamos para que o país se desenvolva, não é? Então 2,89%. Então uma parte desses 2,89 já corrige essa arrecadação do ano, ou seja, metade corrige aqui, né? Eu chego então 12,26. Que taxa de carregamento eu tenho no ano? 2% disso. É o primeiro ano que estão contribuindo. E qual a taxa de administração? 2% disso também, porque é só esse que eu tenho de patrimônio, né? Eu tiro a taxa de carregamento e ponho os 2%. Então, nesse primeiro ano, a instituição financeira tem de faturamento, ou seja, de taxas, 0,49 bilhões. Meio bilhão já no primeiro ano de faturamento. Tira esse meio bilhão do patrimônio do trabalhador, sobra então 11,6. Ficou para a instituição financeira 4,19. Né? No segundo ano, a arrecadação já é de 24 bi. Eu tenho então acumulado aqui de 11,6, arrecado mais 24. Né? Se não tivesse instituição financeira, eu estaria com 37 bi aqui, considerando as correções do que tem do passado aqui, daria 37 bi. Né? Eu então adiciono para as instituições financeiras mais 2% de carregamento sobre esses 24 aqui, ó, que dá 0,49, e jogo 2% sobre o acumulado. Né? Pego esses 11 mais esses 24, que é o acumulado, portanto, e jogo 2%. É lógico que esses 11,6 aqui eu tenho que corrigir, né? Eu corrijo em 2,89, somo com os 24 e jogo os 2% de taxa de administração e chego em 0,72. Então, nesse ano, o faturamento das instituições financeiras já foi, nesse segundo ano, de 1,71 bi. Tá certo? E o patrimônio do trabalhador? 35 bi. Deveria ser 37, mas é 35. Quanto ficou com a instituição financeira? 4,85%. Tá certo? E assim a gente segue. Né? Então veja, que aqui eu tenho todo ano, sobe o número de trabalhadores que estão fazendo parte desse novo sistema. Né? Eu tenho então a taxa de carregamento, a taxa de administração, valor que ela acumula, e aqui eu vou apurando esse percentual de quanto os bancos vão ficando do patrimônio dos trabalhadores, certo? E esse cálculo eu sigo, dessa mesma forma que eu fiz aqui, eu sigo, né, até o ano 35, que seria um ciclo atual, né, porque eles estão propondo 40 anos, mas eu adotei o que existe hoje, 35. Quando chegar no ano 35, todo mundo que está no sistema vai ser no sistema de capitalização, certo? Então eu vou estar arrecadando todo ano 423,06 bi, que é a arrecadação de hoje. Essa é a nossa premissa. Tá certo? Então, o patrimônio do trabalhador, se não tivesse instituição financeira, seria praticamente de 11 tri. Né? Só que as instituições financeiras, elas ficam com uma parte disso, né? Elas ficam com 2,8 trilhões. Né? Podemos congelar esses painéis aqui, né? Depois a gente congela esses painéis aqui, mas eu vou orientando vocês aqui, ó. Esse 2,8 aqui é quanto o valor acumulado do faturamento da instituição financeira. Veja só que eu vou acumulando. Evidentemente que esse valor também sofre a correção daquela taxa real, né, de 2,89%. Que é uma taxa relativamente baixa. Né? É o rendimento acima da inflação de 2,89%. Bom, ao final de 35 anos, então, eu tenho as instituições financeiras com um faturamento acumulado de 2,8 trilhões. Que então, obviamente, isso foi retirado do patrimônio do trabalhador para sobrar para ele apenas 8 trilhões. Para os trabalhadores, né? O conjunto de trabalhadores vão ter aí 8 trilhões. Ou seja, 35%
a instituição financeira ela fica com 35% daquilo que ficou para o trabalhador, tá certo? Então 2 trilhões e 800 de 8 trilhões deu 34,51%, tá certo? Então, esse é um primeiro número impressionante, tá? Se nesse primeiro ciclo de 35 anos eu quisesse saber o faturamento médio, bastava eu pegar o faturamento total e dividir por 35. Chegaria em 80 bi por ano de faturamento médio, né? Então eu já tenho uma estimativa do faturamento que vai ser acrescido às instituições financeiras nesse sistema. Acontece que o sistema depois se estabiliza, passa a ter 100% das contribuições nesse sistema, e é aqui que a coisa começa a ter um impacto maior, né, no faturamento das instituições financeiras. Porque vocês vejam aqui que ela passa a ter, só de taxa de administração por ano, um valor absurdo, de 176 bi. Quase 177 bi. 8 bi de taxa de carregamento, que é 2% de 423 bi. 176 bi de taxa de administração no ano 36. Então vejam bem onde que essa média vai chegar lá na frente, né? Então, a partir daqui ela começa de um nível de faturamento de 167 bi e vai, ano após ano, crescendo esse faturamento. Por quê? Porque a taxa de administração assume valores astronômicos aqui, porque é 2% sobre esse patrimônio. O patrimônio do trabalhador aqui começa em 8 trilhões, né? Imagina esse sistema todo funcionando assim. Bom, nós seguimos então pagando aqui do patrimônio do trabalhador, é retirado o que ele tem que pagar, né? A partir do ano 36, as pessoas começam a se aposentar. Então aqui a gente retira 1/35, que é o número de trabalhadores que está se aposentando nesse ano, e durante 22 anos e meio, que seria aí a expectativa de sobrevida aos 60 anos, supondo que aqui a aposentadoria deu-se aos 60 anos, certo? Então eu vou aqui, agora vai diminuindo o patrimônio do trabalhador. Mas veja que mesmo durante a aposentadoria, as instituições financeiras, aquele patrimônio que ainda está lá do trabalhador aposentado, ela ainda está cobrando taxas de carregamento, não mais, porque não há mais contribuição no RGPS, né, para o aposentado, mas há a taxa de administração. Então, mesmo durante a aposentadoria do trabalhador, a instituição financeira continuará ganhando sobre ele, né? Então, isso segue aqui, eu fui até o ano 70, né, para chegar qual seria o patrimônio, o faturamento acumulado das instituições financeiras com esse sistema todo aí, ao longo de 70 anos. 27,1 ou 27,2 trilhões é o faturamento acumulado das instituições financeiras em 70 anos. Um negócio realmente estratosférico, né? Isso dividido durante os 70 anos, para a gente ter um valor médio, deu 388 bi, que é o valor anual médio do faturamento que seria acrescido para as instituições financeiras nos próximos 70 anos. Esse é o tamanho do mercado de capitalização financeira no Brasil, que a gente pode estimar partindo de dados reais, partindo da situação de hoje. Então, eu não sei se ficou suficiente essa explicação, mas a gente pode voltar e conversar mais sobre o assunto. Mas é importante a gente entender que numa estimativa você tem que fazer algumas premissas. Eu expliquei para vocês quais foram as premissas que a gente adotou, né? E é um número que está aí para ser debatido, que a gente aponta de onde ele veio, né? Não é um número chutado, ele tem aí uma série de metodologias por trás, né, que eu adotei, numa taxa de juros real bastante realista. Nós falávamos em taxa de juros real de 2,89%, é coisa de primeiro mundo,
Não estamos falando de 5% ao ano, nem de 7, 8, estamos falando de 2,89, que é real, inclusive, que é aquela que aconteceu em 2018, que a gente quer que continue, que é uma taxa baixa de ganho real, né? Então tá aí essa estimativa de 388 bilhões que confirma aquilo que se imaginava, que o grande objetivo por trás dessa reforma é construir um mercado multibilionário para as instituições financeiras, né? Garante que elas vão ter uma vida tranquila nos próximos 70 anos, né? É fazer o banqueiro dormir tranquilo durante os próximos 70 anos, ficando nos primeiros 35 anos com 35% do trabalhador e no decorrer de 70 anos, praticamente 100%, quer dizer que aquilo que deveria ser o patrimônio do trabalhador, metade fica com a instituição financeira, 27 bi, e o trabalhador fica com um pouco menos, 27 trilhões. E os trabalhadores, o conjunto dos trabalhadores, ficariam com 26 trilhões. Ou seja, metade do patrimônio do trabalhador é corroído pela instituição financeira. Vai direto para o bolso do faturamento dessas instituições financeiras para garantir uma vida tranquila para as instituições financeiras e bastante intranquila para os trabalhadores, que vem metade do seu patrimônio ser corroído. Então, para aqueles que tinham alguma dúvida que essa nova Previdência tem como um dos seus principais eixos gerar um grande mercado para as instituições financeiras, eu acho que um estudo como esse coloca a luz sobre o assunto, mostrando que 388 bi por ano é o faturamento médio anual das instituições financeiras nos próximos 70 anos, se for criado esse sistema de capitalização nos moldes, capitalização financeira, nos moldes imaginados aí, propostos nessa nova Previdência. Então, eu vou encerrando esse vídeo aqui. Eu sou o Mauro Silva, diretor de Estudos Técnicos e Defesa Profissional da Unafisco, e desejo aí uma boa tarde para todos.